Olá, comunidade Paz e Tranquilo. Bem, pós-TV 247, eu sou a Carla Pavão, estamos aqui com o Felipe Albani, coordenador da Juventude, Diversidade e Povo Preto. Para hoje nós estamos estudando a segunda parte da Revista Espírita de 1858, no mês de dezembro, e nós vamos falar sobre dissertações de além-túmulo, especificamente sobre o sono e as flores, dois assuntos super legais, então estou passando aí a bola para o Felipe. Tudo bem, Felipe? Muito bom, Carla. Muito bom dia para todo mundo. Muito bom estar com vocês novamente aqui no canal Paz e Bem, para a gente poder conversar um pouquinho sobre doutrina espírita e especialmente esse laboratório de Allan Kardec que ele deixou para nós, que é a Revista Espírita. E eu sou apaixonado por toda a parte quando ele fala palestras, dissertações de além túmulo, porque vários desses textos são muito interessantes e não foram aproveitados. A gente está aproveitando tudo que Kardec não colocou no que a gente chama de obras básicas fundamentais, ou outras pessoas chamam de codificação, porque são os livros geralmente básicos dos estudos. E a gente vê o quanto Kardec tem também de interessante nessas revistas. E esse assunto que a gente vai começar hoje é muito importante porque todos nós temos de passar por ele em algum momento, que é o sono. Então, o que esse espírito aqui, deixa eu ver qual foi que escreveu, que é um espírito, inclusive, não se identificou. É um espírito que deixou esse texto sem um nome específico. Então, ele fala basicamente que o sono liberta inteiramente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos momentaneamente no estado em que, de maneira definitiva, nos encontraremos depois da morte. Os espíritos que rapidamente se desprenderam da matéria por ocasião da morte tiveram sono inteligente. Esses, quando dormem, reencontram a sociedade de outros seres que lhes são superiores. Viajam, conversam com eles, se instruem. Trabalham até em obras que, ao morrer, deixarão acabadas. Então, basicamente, o que ele fala é tudo que a gente vivencia que a gente não lembra. Que, afinal, nem tudo a gente lembra. Algumas até pessoas têm até aprendem negócio de projeção astral, não sei se tem essa capacidade, mas tem pessoas que não guardam nada. Eu sou daqueles que não guardam nada. Eu durmo, quando eu vejo, já está de manhã. O que eu fiz, eu não sei, mas tem muita gente que guarda isso de uma Você maneira até sabe que eu melhor. estou anotando os meus sonhos, né? Porque eu ando lembrando de tudo tanto, eu era igual você também, não guardava nada. Muito de vez em quando. Agora eu não sei o que aconteceu, minha filha, que eu estou lembrando de cada detalhe, então eu estou anotando para conversar com a minha psicanalista. Vai ser uma experiência interessante. Com certeza. Aliás, é uma recomendação, né, gente? É importante que quem tenha sonhos, assim, especialmente sonhos assim, no mínimo curiosos, vá anotando para poder organizar e entender melhor esses caminhos das pedras, daquilo que te faz do outro lado e que a gente, às vezes, não guarda nada, mas o que puder guardar é importante. Mas isso que ele está falando é dos espíritos elevados. E ele ressalta, a maior parte dos homens vão ou para mundos inferiores ou para mais antigas afeições, ou ao encontro de prazeres ainda mais baixos que os que têm aqui. Vão aprender doutrinas ainda mais vis e mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam em vosso meio. O que estabelece a simpatia na Terra não é senão o fato de nos sentirmos, ao despertar, atraídos pelo coração para junto daqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica as antipatias irresistíveis é que, no fundo do coração, sabemos que essas criaturas têm uma consciência diferente da nossa, pois as conhecemos sem jamais as termos visto com os olhos do corpo, mas a gente pode ter vivenciado essas experiências no mundo espiritual. É ainda o que explica a indiferença, pois que não buscamos fazer amigos quando sabemos que temos outros que nos amam e nos querem. E pessoal exclusivista. Então, esse é um alerta interessante para a gente saber quando tem aqueles sonhos muito estranhos e muito esquisitos, no geral, porque a gente está indo para esse caminho. Então, esse é um alerta para que tipo de pensamento a gente está alimentando. Eu sempre falo, quer saber como é que você é? Fica sem fazer nada. Os pensamentos que vêm é exatamente aquilo que você faria ou que você pensaria quando não tem nada te atingindo. Por isso que é importante poder, a gente poder se ocupar com coisas mais elevadas, positivas, a gente poder já educar os nossos pensamentos e a gente procurar ver se consegue sair dessas situações tristes como foram relatadas aqui pelo Espírito. Aí, continuando.
Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos, o que permite que os espíritos superiores consintam em vir em estar no nosso meio. Para isso, Deus quis que, durante o seu contato com o vício, pudessem vir temperar-se na fonte do bem. E ainda relata que o sonho é a lembrança daquilo que o espírito viu durante o sono, ou seja, nós vimos durante esse período. E pede para notar que não sonhais sempre, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo quanto vistes. Não é a vossa alma em todo o seu desdobramento. Muitas vezes não é mais que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou a vossa chegada. Ou seja, no momento que a gente se desprende, tem até aquele pessoal que de repente está assim, está dormindo, de repente sente que está caindo. Então, na verdade, muitas vezes são esse momento de desprendimento que a gente está tendo e que a gente, por algum motivo, a gente volta por um susto, alguma coisa que acontece. Que a ideia não deixa de ser uma forma de perturbação. Aqui se junta a lembrança daquilo que fizeste, o que vos preocupa no estado de vigília. Esse também é um outro ponto. Por isso que nesse ponto é interessante que a Carla mencionou a psicanálise, porque ele ajuda a gente a se conhecer. Muita gente fala coisa que é para maluco, não é, gente. Todo mundo precisa de algum amparo psicológico, porque é tarefa principal nossa, que é o nosso autoconhecimento. Isso também é parte para a gente entender até onde o que a gente já alcançou e aquilo que a gente precisa também alcançar mais. Outra coisa que ele coloca, os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Adoro essas palavras difíceis que eles colocam para a gente poder se atrapalhar um pouquinho. Quer falar, Carla? Eu lembro que um dos meus grandes pesadelos, já tive vários, mas eu adoro bolo. Eu adoro bolo de festa. Então, eu sonhei que eu estava numa festa, tinha um monte de bolo, um monte de bolo, e ninguém me deixava comer. Deve ser, isso não deve ser sonho espiritual, deve ser sonho do meu subconsciente, né? Mas para mim foi horrível, tanto é que eu lembro até hoje do sonho, já faz um ano e eu continuo lembrando dele. Mas assim, tem formas, a Dora, ela já me ensinou uma vez e eu esqueci, mas tem formas da gente diferenciar aquilo que é do subconsciente, aquilo que é mais espiritual, né? Aquilo que é um problema, porque a gente, às vezes a gente vive um problema durante o dia e à noite sonha com esse problema, com esse conflito. Então, tem formas de diferenciar. Eu prometo que eu vou tentar perguntar para ela de novo e trazer para vocês. E é interessante porque eu me lembro de sonhos recorrentes. Quando o sonho é muito recorrente, eu geralmente procuro saber o que se tem algum significado, provavelmente algo do meu subconsciente. Quando são coisas esparsas, assim, depois eu vou analisando. Mas uma coisa só para fechar esse texto, Kardec chama atenção para o ponto, que é justamente a questão do nome. Solicitado a declinar seu nome, o espírito que ditou a sua comunicação respondeu: para quê? Pensais que só os espíritos de vossos grandes homens é que vos dizem boas coisas? Então não valem nada todos aqueles que não conheceis e que não têm o nome na vossa terra, saber que muitos tomam o nome apenas para vos satisfazer. Olha que lição que esse Espírito deu para tanta gente que fica aí, às vezes, chegando. Ó, chegou mensagem de fulano, chegou mensagem de ciclano. De vez em quando, nesses grupos que se dizem espíritas, chegam uns negócios assim que eu fico apavorado, gente. Só eu fico ali e às vezes não posso nem falar muita coisa, que se eu falar, da pessoa que já você duvida? É, gente, por isso que ser espírita progressista não é fácil, é mais difícil do que ser um espírita desses que estão aí e aceitam tudo que vem por aí. Bom, agora a gente passa para um outro texto, que esse é mais poético, e é por isso também que a gente trouxe para a gente acalmar, está precisando realmente ter. Ele faz também uma espécie de metáfora nossa com as flores. Esse já é de um espírito chamado Bernard Palissy, que aparece também praticamente durante todo o ano de 1858, está sendo algumas mensagens. O Orfan até falou outro dia sobre ele um desses nosso caminho do espiritismo. E aqui ele diz o seguinte: que as flores foram criadas no mundo como símbolos da beleza, da pureza e da esperança. Como é que o homem vê as corolas se abrir em todas as primaveras e as flores se fanarem para dar lugar a frutos deliciosos, não pensa que assim a sua vida murchará para dar frutos eternos? Então, a gente vê exatamente do tipo de trabalho que a gente traz aqui na Terra. Ou seja,
já comparando de como nós estamos aqui para deixar as nossas sementes, as nossas tarefas, os nossos atos, de que forma que eles estão sendo trabalhados. E aí ele continua: que importam, pois, as tempestades e as torrentes? E olha que a gente está passando por um furacão, né? Uma coisa que está deixando a gente... Meus cabelos, ó, já devem estar meio branquinhos, então você já deve ter uma ideia. Aqui também tem meus alunos. Você fala, teu nome está aqui, ó, aquele que me perturba bastante no sala. E aí, continuando. Essas flores jamais perecerão, como não perece a mais frágil obra do Criador. Então, uma coisa que ele coloca é exatamente isso. Ou seja, tudo que a gente passa, o que a obra fica. Podemos ter todos os problemas possíveis e imagináveis, mas o que a gente faz de bom fica. O de ruim também, né, gente? Não podemos negar, senão a gente não estaria encarnando aqui na nossa concepção. E aí, voltando. Essas flores jamais perecerão. Coragem, pois, homens que caís pela estrada, levantai-vos como o lírio após a tempestade, mais puros, mais radiosos. Como as flores dos ventos vos açoitam por todos os lados. Eles vos derrubam e vos arrastam pela lama. Mas quando o sol reaparece, reerguei também vossas cabeças com mais nobreza e mais grandeza. Quantas situações pelas quais a gente passa, né, dia a dia, e que a gente fica assim, a gente tem que respirar fundo. Mas a gente tem que ter essa certeza de que a vida continua. A gente não pode desistir jamais da nossa existência. Amai as flores, continua Bernard Palissy. Elas são o emblema de vossa vida e não deveis corar por serdes a elas comparados. Tende-as nos vossos jardins, nas vossas casas, mesmo nos vossos templos, pois elas são agradáveis em qualquer lugar. Onde quer que estejam, elas inspiram a poesia e elevam a alma de quem sabe compreendê-las. Não foi nas flores que Deus manifestou em todas as suas magnificências? Como conhecerias as cores suaves com que o Criador alegrou a natureza se não fossem as flores? Realmente faz a gente pensar, porque as flores têm diversos tipos, diversas tonalidades, de certa forma, elas têm a gente tenta imitá-las, inclusive agora com o computador a gente imita tudo, né? Tem pixels e mais pixels aí que a gente fica tentando criar a partir daí. Como conhecerias antes que o homem tivesse cavado as entranhas da terra para achar o rubi e o topázio, ele tinha as flores diante de si, e essa variedade infinita de nuances já o consolava da monotonia da superfície da terra. É interessante analisar isso porque a gente vê que a obra divina tem outras funções, também tem por finalidade nos trazendo um pouco de suavidade ante as dificuldades. Fiquei imaginando aqui, Carlos, os homens das cavernas lidando com tudo ali. Muito antes da mineração, deviam se encantar com as flores, mas deviam pensar de outras maneiras também. E aí, para a gente caminhar para o nosso final. As flores querem ser tratadas por mãos esclarecidas. A inteligência necessária à sua prosperidade. Durante muito tempo estivestes errados na terra, deixando tal cuidado a mãos inábeis, que as mutilavam, julgando embelezá-las. Nada mais triste que as árvores redondas ou pontiagudas de algum dos vossos jardins, pirâmides de verdura, que fazem o efeito de um monte de feno. Deixai que a natureza se desenvolva sob 1000 formas diversas. Então, isso ele coloca também pensando em todas as modificações, penso eu aqui, que dá para a gente interpretar, de que a gente tentou moldar Deus, tentou moldar as figuras sobre nossos preconceitos, sobre as nossas visões, e a gente ainda tem um pouco disso. A gente vê nos discursos de algumas pessoas, especialmente alguns que tomam o nome de Deus para poder falar o que quer, e muitas vezes apenas com o objetivo de fazer com que ele coloque apenas a ideia que está na cabeça dele na sua, e não a nossa proposta que você pense com a sua própria cabeça. Afinal, a ideia progressista é exatamente essa. E essa libertação desses jogos que Kardec também nos trouxe com tudo o que ele nos deixou. E para fechar, não parece que as flores saem da terra para lançar-se em direção a outros mundos? Não parece que muitas vezes vergam dolorosamente a cabeça por não poderem elevar-se ainda mais alto? Não julgamos que as flores, por sua beleza, estão mais próximas de Deus?
Plantai-as, pois, tornai-vos cada vez maiores e cada vez mais belos. Então, com essa visão de agência, se elevar, ele coloca as flores também nesse sentido. E lembrando que o Bernard Palissy existiu no século XVI e foi um oleiro, um famoso oleiro, inclusive. Hoje a gente nem sabe quem são os oleiros, mas de qualquer forma ele foi famoso pelas obras que ele produziu. Então, Carla, quer falar? Não, eu só lembrei que nessa pandemia eu cismei que eu queria plantar alguma coisa. Eu nunca plantei nada, não sei mexer direito. Aí plantei um caroço de abacate, Também. né? Eu também não sei plantar nada. Minha Então, mãe é mas que aí eu fala que plantei aí um nós caroço de planta. abacate. Deu 18 mudas. Aí eu falei, o que eu vou fazer com 18 pés de abacate? Aí levei para a Dora, Ah, que legal. porque ela Aqui a tem gente um já teve jardineiro, ele pode 3. vender as mudas, né? Pode gerar alguma renda para ele. E ela plantou algumas, porque ela mora numa casa. E tô louca agora. E é engraçado, né? Porque você sente falta da planta. Eu tô louca para essa pandemia melhorar, para eu poder ir para a Dora para ver o abacateiro. Que legal. Aqui a gente chegou a ter na casa dos meus, eu estou na casa dos meus pais. Quando a gente veio morar aqui, isso, gente, vou falar a idade, mas foi 35 anos atrás, tínhamos 3 abacateiros. Infelizmente, os 3 já fizeram a passagem deles. Mas, de qualquer forma, ainda tem umas plantas antigas, como um cajueiro, que mudou de formato também quando mudou a configuração do quintal. É muito interessante também observar as plantas nesse sentido. Legal. Então tá bom, gente. Então, para vocês que nos viram, lembrando dos projetos do Sejus, que tem o Face a Face, sexta-feira, 22h30, não é toda sexta, é quando tem assunto. Vem de Insta também, não é toda segunda, mas quando tem às 20 horas. Agora, toda semana tem a live do Sejus sobre o livro que é estudado no grupo de WhatsApp. Terça-feira, 20 horas. E para vocês que querem saber mais sobre Kardec, playlist aqui tem no Paz e Bem e tem no canal do Sejus organizada pelo Felipe. Então passem por lá e venham estudar conosco por aplicativo. Nas redes sociais você encontra um link para o pré-grupo. Obrigada, Felipe. Um beijo grande. Paz e bem, gente. Forte abraço, um beijo.